Bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, terça-feira, dia 24 de julho de 2018. A gente vai trazer as informações, as últimas do dia do agronegócio, também da economia hoje e, além disso, claro, a previsão do tempo e outros assuntos como cotações. A partir de agora, aqui no Destaque Rural Notícias, seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Dirigentes de entidades internacionais destacaram hoje no Global Agribusiness Forum, que está acontecendo em São Paulo, a relevância do livre comércio como um instrumento para mitigar conflitos entre os diversos elos das cadeias produtivas do agronegócio. A opinião foi compartilhada por Arnaud Petit, que é diretor executivo do Conselho Internacional de Grãos, o IGC na sigla em inglês, José Orive, que é diretor da Organização Internacional do Açúcar, ISO na sigla em inglês, e o brasileiro Roberto Betancourt, da Federação Internacional da Indústria de Ração Animal, IFIF na sigla em inglês, ele que é diretor da DEAGRO, da Fiesp e presidente do Sind Rações. Em sua apresentação, Petit também ressaltou que o custo do transporte das safras está aumentando de maneira estrutural na América do Sul, o que está tirando competitividade dos grãos produzidos na região se for comparado com a produção norte-americana. Orive destacou que a importância da integração das organizações internacionais com entidades regionais pode ser um bom instrumento para mitigar conflitos. E Betancourt assinalou que o incremento mundial do consumo de carnes vem superando o crescimento populacional, especialmente na Ásia, devido aos ganhos de renda na região. Também, sobre o assunto Global Agribusiness Forum, o CEO da Minerva Foods, Fernando Galete de Queiroz, afirmou que há uma boa chance de que a abertura de plantas brasileiras pela Rússia aconteça na cúpula dos BRICS. A 10ª cúpula do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocorre a partir de amanhã em Joanesburgo, que é a capital sul-africana. Ainda sobre as negociações para a abertura do mercado, Galete citou a Indonésia e os Estados Unidos. Ele disse: como os norte-americanos, não houve nenhuma evolução recente, mas estamos com boas expectativas. Em relação à China, ele ressaltou a possibilidade de aumento dos embarques. Ainda questionado sobre essa atual guerra comercial entre Estados Unidos e China, Galete disse que o conflito gera oportunidade ao Brasil à medida que o governo norte-americano adota essa postura mais agressiva e se distancia dos compradores. Também relacionado ao evento que está acontecendo, o Global Agribusiness Forum, o economista-chefe do Conselho de Grãos dos Estados Unidos, o US Grains Council, Mike Dowier, propôs hoje, durante painel sobre bioeconomia no Global Agribusiness Forum em São Paulo, que Brasil e Estados Unidos trabalhem juntos para estimular produção e consumo de biocombustíveis no mundo. Juntos, os dois países, por exemplo, respondem por 80% da produção e consumo de etanol no globo. O etanol brasileiro é originário da cana-de-açúcar e o norte-americano é originário do milho. E o Dowier diz que precisamos de alianças, ressaltando então que a parceria entre Brasil e Estados Unidos pode facilitar a capacidade de persuasão junto a outros países. Ele também disse que o RenovaBio, que é um programa aqui do Brasil, pode ser um exemplo de política pública para incentivar os biocombustíveis em outras nações. E o presidente da divisão de grãos e oleaginosas no Brasil da chinesa COFCO International, Eduardo Gradis, disse que a empresa enxerga no Brasil, no país, uma fonte para atender às necessidades da China, em especial no fornecimento de grãos. Em apresentação no Global Agribusiness Forum 2018, ele afirmou que a produção de soja deve ser de 119,5 milhões de toneladas para 142,7 milhões de toneladas em 2025 e 2026, superando a produção do principal concorrente, que são os Estados Unidos. A demanda chinesa pela oleaginosa também deve crescer e atingir 133,5 milhões de toneladas na temporada 2025-2026. Do lado da produção e do consumo, ele diz: não temos dúvidas de que o Brasil pode atender os chineses. Até mesmo no milho, que é um segmento em que os norte-americanos devem manter a liderança nos próximos anos,
O possível incremento de 35 milhões de toneladas na colheita brasileira contribui, então, para incentivar os investimentos da COFCO no Brasil. Gradiz destaca que há capacidade ociosa nos portos, o que também permitiria um incremento de exportações até meados de 2023. E o Brasil deverá produzir 302 milhões de toneladas de grãos até 2027 e 2028, um avanço que seria de 30% sobre o resultado da temporada 2017-2018, foi o que destacou o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Ele disse também durante o Global Agribusiness Forum 2018. No caso das carnes, ele disse que a produção deverá chegar a 35 milhões de toneladas, aumentando 27% sobre o resultado atual. O ministro também disse que as exportações de grãos deverão saltar de 102 milhões de toneladas em 2017 e 2018 para 139 milhões em 2027 e 2028. E os embarques de carnes deverão crescer de 6 milhões e meio de toneladas em 2017 e 2018 para 8 milhões e 800 mil toneladas ao término dos próximos 10 anos. Vamos agora acompanhar uma entrevista com o presidente da Corteva no Brasil e no Paraguai, Roberto Rum. Ele esteve no Global Agribusiness Forum também em São Paulo e conversou com Leonardo Vinck. Vamos ouvir. Uma das patrocinadoras do Global Agribusiness Forum é Corteva. E estou com o Roberto Rum, que é presidente da Corteva para o Brasil e Paraguai, que vai nos falar um pouco a respeito da participação da Corteva e por que a Corteva escolheu esse evento também para passar as mensagens que essa nova marca traz ao mercado. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Então, qual é o que a Corteva traz para o mercado, então, e qual a mensagem que traz para o GAF também? Acho que o GAF 2018 é uma enorme oportunidade de reforçar a nossa nova companhia. Então, por enquanto, ainda somos a divisão agrícola da Dupont, mas até junho de 2019 seremos uma empresa totalmente independente, focada no segmento agrícola, 100% dedicado ao segmento agrícola. Por que o GAF? Primeiro, por ser no Brasil. E o Brasil é o país de maior potencial de crescimento para a companhia no mundo. E por que isso? Porque o Brasil deve crescer na produção de alimentos para atender a demanda mundial. E com isso, nós que já temos uma participação importante no mercado brasileiro, já é o país mais importante em termos de receita fora dos Estados Unidos, vamos poder colaborar nessa missão de produzir mais alimentos para o mundo. Além disso, o GAF reforça muito o conceito de ciência e inovação, que está totalmente ligado com a nossa proposta de valor como companhia. Nós queremos ajudar os produtores, ajudar os consumidores, melhorar o futuro da sociedade, mas nós fazemos isso através de investimento em ciência e inovação para trazer melhores soluções para o produtor brasileiro e paraguaio. Você comentou anteriormente que cerca de 10% do faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento. E comentou também que esse ano 500 milhões de dólares serão investidos aqui no Brasil. Isso dá basicamente 1/3 do investimento em pesquisa e desenvolvimento da companhia? Os 500 milhões de dólares é um montante de investimento que foi feito nos últimos 10 anos. Então, daqui dá para você ter uma ideia da dimensão. Só no Brasil nós temos 10 unidades ou centro de pesquisa. Um dos centros mais modernos é o que nós temos em Palmas, no Tocantins. Então, nós seguimos investindo parte da nossa receita no mundo e do Brasil em pesquisa e desenvolvimento aqui mesmo. Eu fiz uma pergunta antes a respeito da PL 6.299, que é a PL que trata da nova lei, uma readequação da lei dos defensivos, né? Como isso impacta na estratégia da companhia? A modernização da lei é importante, já que a última deve ter
por volta de 40 anos. Só que eu queria aproveitar para reforçar que nós somos favoráveis à harmonização da lei, mas também é muito importante preservar o rigor científico na aprovação, na desregulamentação de novas tecnologias. Então, nós somos favoráveis, mas é muito importante garantir todo o rigor, ainda mais uma empresa de tecnologia e inovação, é parte do nosso DNA, então é muito importante que isso seja mantido e todo o rigor científico continue a ser analisado para aprovação de novas moléculas ou princípios ativos. Então, Leonardo Vink para Destaque Rural. Vamos agora então falar sobre café. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Coxupé, que fica no sul de Minas, considerada a maior do setor no mundo, informa que o trabalho de colheita dos cooperados, que se iniciou oficialmente no dia 28 de maio, atingia mais da metade do total até sexta-feira da semana passada, dia 20. Chegou a 55,73%. Na sexta anterior estava o índice em 46,30% no dia 13 de julho. No ano passado, nessa mesma época, o desempenho era da colheita de 67,45% do total. Em 2016, 59,46% nessa mesma época. Para 2018, a meta da cooperativa é receber 5,4 milhões de sacas de 60 quilos de café verde tipo arábica. Por região de atuação, até 20 de julho, a colheita de cooperados da Coxupé em São Paulo estava mais adiantada, atingindo 61,59%. Até 13 de junho estava em 55,16%, 13 de julho, né? No sul de Minas, o percentual era de 61,3% ante 51,7%, enquanto no Cerrado Mineiro o índice era de 46,04%, ante julho, até 6 de julho, era 36,29%. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. O investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis e você pode acessar bortoliniimóveis.com.br para conhecer mais. Vamos falar agora sobre trigo. Olha, um dos assuntos que agora está preocupando os produtores é a questão do clima. Apesar de o semeio do trigo estar praticamente finalizado no Brasil, as adversidades climáticas estão preocupando triticultores consultados pelo CPEA antes mesmo do início da colheita. No sul do Brasil, o clima tem apresentado características distintas entre os estados. Por exemplo, no Paraná está seco. Já no Rio Grande do Sul, as precipitações têm sido registradas com frequência. E ambos os cenários podem resultar em menor oferta, porque podem prejudicar, então, o desenvolvimento das lavouras que estão em fase de floração e de enchimento de grãos. Ainda assim, segundo o levantamento feito pelo CPEA, os preços encerraram em queda na semana passada, especialmente devido à expectativa de valores mais baixos do produto da Argentina e também do Paraguai nos próximos meses. E sobre o assunto, agora vamos acompanhar o comentário do engenheiro agrônomo Gerson Herter, ele que é diretor da Suporte Corretora Brasil. Boa tarde a todos. Iniciamos a colheita de trigo no estado do Paraná e isso vai, com certeza, diminuir os preços praticados, que estão muito altos. É inevitável cair um pouco, porque, afinal de contas, nunca ninguém imaginou vender trigo a 900 mil reais a tonelada. Nem o argentino, que começou colhendo a safra que passou, a 150 dólares a tonelada e a 190, 200, 250 dólares a tonelada. O indicativo agora da Bolsa de Rosário é 190 a 195 dólares a tonelada, que traduzindo em reais isso vai dar em torno de 1.000, 1.100 reais a tonelada. A realidade gaúcha, pelo menos a gaúcha, é em torno de 80% desse valor. Então, nós temos que pensar que na safra nós vamos ter o preço de, no máximo, 800, 880 toneladas. Bom, o trigo é uma commodity, mas mesmo sendo uma commodity, há como diferenciar preço. Como se diferencia preço? Diferenciando qualidade. Como se diferencia a qualidade? Ela sendo muito clara. O trigo, ele tem que ser defensável. E para ser defensável tem que estar claro quais são os atributos de qualidade que aquele grupo de cultivares escolhido tem. Eu não posso falar assim, não, eu plantei uma variedade que tem um W bom, a outra tem uma absorção boa, a outra tem cor boa, a outra tem... Bom, mas e misturando tudo isso vai dar o quê? Isso eu não sei.
poxa vida, não pode ser assim. Até assim, segregação univarietal é complicado, mas que pelo menos agrupe bem as cultivares, para que tenha um produto defensável, que o produtor, que a cerealista, cooperativa, possa, quando for oferecer ao moinho, melhor defender o produto e aí diferenciar um preço, né? Bom, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos com os trigais em pré-florescimento, alguma coisa em florescimento. Nós temos que ter 3 cuidados muito grandes. Primeiro se refere a controle de plantas daninhas. Eu tenho como alvo a aveia, eu tenho alergia à aveia preta. Por quê? Porque é uma planta que ela é muito rústica, né? E se não bem controlada, ela vai produzir grãos muito bem nutridos, porque a nutrição do trigo vai ser proporcionada para a aveia, né? Então ela vai estar bem nutricionalmente e bem em termos de sanidade. Então vai dar um grão pesado, difícil retirar da massa de grãos. E a alveografia da aveia preta é horrorosa. Ela não tem trigo que resista uma mistura de aveia preta, né? Então deve-se combater muito bem essa invasora. O azevém, embora dê um prejuízo absurdo em produtividade, é fácil retirar da massa de grãos, né? A questão de doença também. A doença, nós estamos um país campeão mundial de doenças fúngicas. Não há nenhum país do mundo que tenha um regime de chuva tão forte no trigo. Tem países que, inclusive, chove muito pouco para desenvolver doença, e nós não. E o terceiro cuidado é a questão nutricional. Não há país em que a teticultura esteja bem desenvolvida, em que os seus trigais em período crítico, que é florescimento, não estejam azuis, verde musgo. Na França mesmo, em junho, as lavouras são roxas de tanto nitrogênio, que é o precursor da proteína, que é o que vai dar liga na massa, né? É o que vai dar qualidade no pão. Então, isso é muito importante. Agora, não adianta adubar uma lavoura em que a genética está limitando o glúten, né? Existe variedade de alto glúten e variedades que o glúten não é alto, ou se até é alto, ele é ruim, né? O glúten index, que chama, né? Um glúten ruim. Isso aí é gastar pólvora, como diz, né? Não tem por que gastar tanto nitrogênio se não tem potencial de qualidade. Então nunca foi tão importante estar bem orientado, seguro da escolha que faz. O produtor não pode ser um mero comprador de insumos e espalhador disso na terra. Não, ele tem que ter certeza do que está fazendo. Quem vai comercializar isso tudo tem que saber o que vai falar para o moinho. Porque o moinho passa por essa dificuldade na hora que ele vai vender o trigo ou a farinha, né? Hoje a especialização das padarias é uma coisa impressionante. A briga não se dá só por o melhor cacetinho, não, é produto novo, difícil de fazer. Um baguete com fermentação longa tem que ter matéria-prima, né? Então, essa questão de qualidade tem que ser um profissional mesmo para fazer essa escolha. E depois, a lavoura de trigo é uma lavoura cara, então se deve aplicar gastar com insumos numa escolha muito bem resolvida. Ficamos por aqui, até a próxima. Boa tarde a todos. Nos assuntos então relacionados à economia, a gente fala sobre o PIB brasileiro. Hoje a Fundação Getúlio Vargas divulgou o que ela chama de monitor do PIB, que mostra que o PIB brasileiro teve queda de 1% no trimestre encerrado em maio deste ano, na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro. Na comparação com o trimestre encerrado em maio do ano passado, no entanto, foi registrado um crescimento de 0,5%. Considerando só o mês de maio, quedas de 1,5% na comparação com abril deste ano e 1,8% também de queda em comparação com maio do ano passado. Os três setores produtivos, que são agropecuária, indústria e serviços, tiveram queda no trimestre finalizado em fevereiro para o encerrado em maio. Destaque para a indústria, que recuou 2,3%, e também a agropecuária, que recuou 1,3%, e os serviços 0,1% de recuo. Sobre a ótica da demanda, os investimentos tiveram queda de 4% e as exportações 6,8%. O consumo das famílias recuou também 0,1%, foi um pouquinho mais moderado. O consumo do governo foi o único segmento com alta, 0,6%, e as importações tiveram queda de 5,1%. E a revisão da balança comercial para 2018, divulgada hoje pela Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, projeta exportações de 224,445 bilhões de dólares
aumento de 3,1% em relação ao que foi efetivado no ano passado. As importações deverão atingir 168,130 bilhões de dólares, mostrando expansão de 11,5% se comparar aos registrados ao ano de 2017. Com isso, então, a balança, segundo essa expectativa, terá superávit de 56,315 bilhões de dólares, queda de 15,9% na comparação com o saldo de 67 bilhões que foram gerados no ano passado. Agora vamos falar sobre a arrecadação do governo. A União arrecadou 110,855 bilhões de reais em junho, um crescimento real, ou seja, descontada a inflação, de 2,01%, comparado ao mesmo mês do ano passado. É o maior valor para o mês desde 2015. No primeiro semestre, a arrecadação chegou a 714,255 bilhões de reais, expansão de 6,88% em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, o ritmo de crescimento caiu. Em janeiro chegou a 10,12%, em fevereiro 10,34%, em março 8,42%, abril 8,27% e em maio 7,81%. Esses dados, então, foram divulgados pela Receita Federal. A paralisação dos caminhoneiros afetou a arrecadação de impostos da indústria no mês de junho. E também, ao longo do ano, o impacto poderá ser sentido em outros setores da economia. Essa é a avaliação do chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, o auditor fiscal Claudemir Malaquias. Em junho, a queda foi de 6,67% na produção industrial, se comparar com o mesmo período do ano passado, influenciando a arrecadação de impostos sobre a arrecadação do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E a justificativa seria que esta retração estaria diretamente relacionada com a paralisação dos caminhoneiros em 2018, no final do mês de maio, segundo diz a própria Receita Federal, na análise sobre a arrecadação. Em junho, o IPI já registrou queda de 14,28% se comparar com o igual mês do ano passado, 2017. E a atividade industrial registrou crescimento em junho após forte queda registrada em maio, também em função da greve dos caminhoneiros, segundo a sondagem industrial divulgada hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. A utilização da capacidade instalada subiu 3 pontos percentuais em junho, atingindo a marca de 66%, mesmo nível registrado em abril antes da paralisação. Segundo o levantamento, a produção industrial registrou 50,8 pontos em junho, valor pouco acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa a queda do aumento da produção, segundo a pesquisa. No levantamento feito em junho do ano passado, esse índice estava em 47,7 pontos. E o índice de confiança do consumidor, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 2,1 pontos de junho para julho, chegou a 84,2 pontos, na escala de 0 a 200 pontos. Apesar da alta, esse indicador não conseguiu se recuperar das perdas sofridas nos meses anteriores e ainda continua abaixo em termos históricos. De março para junho, o indicador perdeu 9,9 pontos. Segundo a coordenadora da sondagem do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Viviane Bittencourt, a recuperação apenas parcial de julho sugere que o ritmo lento da economia e do mercado de trabalho continuam pesando bastante nas avaliações do consumidor. Vamos agora aos dados do índice Bovespa e também o dólar, como se comportaram nesta terça-feira, 24 de julho. O Ibovespa voltou a subir forte hoje, acompanhando o bom humor do mercado internacional e impulsionado pela alta das commodities com o anúncio pela China da ampliação de investimentos em infraestrutura. Por conta disso, ações de siderúrgicas, elas tiveram um disparo bem expressivo, especialmente os da Vale, que dispararam 4%. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou, então, hoje com alta de 1,49%. Fechou em 79.154 pontos, é o maior patamar desde 24 de maio, quando chegou a 80.122 pontos. O dólar comercial teve perdas de mais de 1%, 1,06% de perda hoje, fechou cotado a R$ 3,74, R$ 3,7431 na venda, é o menor valor desde 18 de junho, quando chegou a R$ 3,74. Vamos agora ao clima.
Bom, para passar as informações do clima, a gente começa aqui pela região sul para ver como é que fica amanhã, quarta-feira, dia 25 de julho. A gente vê ali que o mapa mostra, né, que tem ainda a previsão de bastante chuva, especialmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, né, para amanhã, quarta-feira, dia 25. A previsão do tempo diz, devido à circulação atmosférica, a previsão de chuva para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e litoral do Paraná. Tempo firme, com poucas nuvens e sem chuva para o norte do Paraná. Agora a gente vai na previsão da região centro-oeste. Mais um dia em que vai ter tempo bom, sol predominando, algumas nuvens. Em toda a região centro-oeste, diz a previsão, não há previsão de chuva e o sol deve aparecer com poucas nuvens. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para conhecer, para saber mais sobre a Bortolini Imóveis. Fique à vontade. Vamos então agora às cotações, né, para finalizar aqui o nosso Destaque Rural Notícias de hoje. A gente sempre começa pelo farelo de soja. Hoje então, farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada, cotação R$ 1.410. Em Paranaguá, R$ 1.420. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 81. Em Paranaguá, R$ 88,50 e no Porto de Rio Grande, R$ 88. Em Rondonópolis, R$ 76. O milho, a saca em Passo Fundo, R$ 39, em Ponta Grossa, R$ 37 e em Rondonópolis, R$ 25. O trigo em Santa Rosa, a tonelada, R$ 900, em Dourados, R$ 1.030, em Cascavel, R$ 1.050 e em Carazinho, R$ 900. O arroz em casca em Pelotas, a saca, R$ 41,85, em Cachoeira do Sul, R$ 42,20, em Jaraguá, R$ 40. Agora o feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 70 a saca, em Santa Maria, R$ 125 e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 135. Agora o boi gordo, em Barretos, a arroba, R$ 143. No Rio Grande do Sul, o quilo, R$ 4,85 e em Tocantins, a arroba, R$ 130. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,95. No estado, a média, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 e em São Paulo, R$ 3. E assim a gente fecha mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua audiência. Lembrando que, para quem não consegue ver o programa ao vivo, de segunda a sexta, sempre às 18 horas, esse programa fica gravado nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Você pode também participar do programa comentando nas redes sociais e também mandando sua sugestão, perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 549-9116-9140. 549-9116-9140. Se você quiser informações, mais informações sobre o agronegócio, também tem o site destaquerural.com.br. Até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.